Boa noite, gente. Confessar para vocês que eu subi aqui hoje tremendo, mas não é de frio, tá? Eu estou lendo um livro muito bom, um cara chamado Richard Baxter, chama O Pastor Aprovado. E hoje eu entrei num capítulo que ele mexe muito com essa responsabilidade aqui de expor, de pregar a palavra, né? E eu espero que também da mesma forma que eu tô trêmulo aqui por fazer isso, eu acho que esse é um tipo de serviço para a igreja que quem faz nunca deve se acostumar, porque quando ele se acostuma perde o brilho, perde a graça, perde o valor. Então eu espero também que Deus conserve uma grande relutância e um grande temor no meu coração de toda vez que eu tiver essa oportunidade eu subir aqui de forma reverente, entendendo que é pela graça dele que eu estou aqui. E eu espero também que no coração de vocês estejam ansiosos para poder ouvir a palavra de Deus, aceitar ela no coração, meditar junto comigo, procurando aonde aplicar aquilo que tem aprendido. Eu fico feliz demais, eu louvo a Deus pela vida do Guilherme, porque é um homem de Deus, de fato, é um homem de Deus. Porque ele atropela o negócio. Então, tá aqui tocando, de repente ele vem aqui, pega o microfone, e é o coração do pastor, porque ele, com a palavra, ele conduz a todos nós, né, a direção de Deus, alinha a gente à vontade de Deus. Às vezes a gente chega aqui angustiado, o coração está apertado, os problemas são demais, a gente não consegue nem prestar atenção direito. E aí sobe um homem agraciado por Deus, com um coração temente a Deus, com uma voz sensível que consegue pegar o nosso sentimento, o nosso sofrimento e nos conduzir aos pés da cruz, ao lugar de entregar tudo isso. Então o texto que o Guilherme leu foi um texto que eu fiquei com ele na cabeça mais de mês. Eu estava lá em Alto Paraíso, num tempo de angústia, e eu subi, quando foi que Deus me deu esse texto, foi num dia que eu subi o morro, né? Lá tinha um morrinho, tinha um privilégio, lugar bem alto, então subia lá com o coração angustiado, abria a palavra de Deus, e aí veio essa mensagem para mim. E aí eu olhava assim, e falava, olha para cima, e eu olhei para cima. Quem foi que fez isso tudo? Então você acha que quem colocou as estrelas em ordem, quem colocou todo o universo em ordem, não conhece os seus problemas? Né? Esse é o nosso Deus, é o Deus que conhece a gente. Agora, Deus não quer só que a gente saiba que Ele nos conhece, mas Ele quer também que a gente o conheça. E qual a forma da gente conhecer a Deus? Por meio da palavra. Então, gente, a palavra é para nós algo central. Um dos motivos que eu subo aqui com o meu coração assim na mão é porque talvez muita coisa do que eu vou ler aqui é contra mim e contra você. E aí eu queria que você não ficasse com raiva de mim, não. Eu queria que isso te levasse a repensar talvez a forma que você tem pensado algumas coisas. A palavra de Deus tem autoridade sobre nós. E a gente não pode desprezar essa palavra, porque ela nos conduz. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Se a gente despreza essa palavra, nós ficamos perdidos. E aí, tudo que vai comandar essa nossa reunião aqui são os nossos sentimentos e os nossos ressentimentos. Então, seu coração está angustiado, está aflito, você está ansioso por Deus, então destapa seus ouvidos e preste atenção na palavra. Vamos ler o tema desse mês, né, é entre a justiça e a corrupção. E nós vamos ler o texto, nós vamos ler dois textos, mas o texto base é o texto de Efésios, no capítulo 2. Então abre lá Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Eu me arrisquei aqui a botar um título, né, nessa mensagem de hoje, que é Justiça, o caminho que Deus nos preparou. Então vamos ler? Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10, diz assim:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, Deus, nós confiamos no seu amor, nós nos reunimos aqui, ó Deus, porque no nosso coração há um anseio de ouvir do Senhor, de aprender do Senhor, de conhecer ao Senhor melhor. Deus, é conhecendo ao Senhor que a gente conhece a nós mesmos e o caminho que o Senhor preparou para nós. Deus, nós depositamos a nossa confiança aqui, não naquilo que eu venho comentar, mas na palavra do Senhor, Deus. Na palavra do Senhor, no poder do seu Espírito Santo, que traduz essa palavra para nós. Atenta, Deus, os nossos ouvidos, dá atenção para nós, em nome de Jesus, para que nada dessa palavra se perca, mas que tudo caia, Deus, como cada palavra dessa, caia como uma semente no nosso coração, e que nosso coração esteja como uma terra fértil, que por meio de perseverança, produz tudo aquilo que tem aprendido do Senhor, em fruto, em nome de Jesus, amém. Gente, é o seguinte, quem escreveu isso aqui foi Paulo, e Paulo, ele trata de duas coisas na teologia dele que são muito importantes. O Paulo trata da morte e da ressurreição, da nova vida. O Paulo trata da cruz e do túmulo vazio. Assim, eu ouvi uma pessoa, eu considero um amigo, da minha parte é um amigo, hoje pela manhã, assim que eu acordei, vi um videozinho, onde ele falava uma coisa que me entristeceu muito. Ele afirmava que a cruz foi um símbolo colocado como um marketing no cristianismo. Gente, a cruz não é um símbolo colocado como um marketing para fazer sucesso. A cruz não é isso. A cruz simboliza a morte de Cristo por nós. Sem isso, não há fé cristã. Sem isso não é fé cristã. A cruz é o símbolo do amor de Deus por nós. Toda vez que a gente olhar para uma cruz, a Aurora, a gente passa perto de uma igrejinha católica perto de casa, e ela passa lá, ela fala, Jesus, Jesus, toda vez que ela vê a cruz. Eu acho muito bacana porque a Aurora faz associação da cruz ao nosso Salvador. Nós precisamos não destruir os símbolos, mas resgatar o sentido desses símbolos. A cruz nos lembra a morte de Jesus, o inocente no nosso lugar. A cruz nos lembra o grande amor que Deus teve por nós. Amor que levou a enviar o próprio Filho para morrer em nosso lugar. E Paulo também trata da ressurreição, do túmulo vazio. A ressurreição nos lembra da vida, do poder de Deus. O mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus do meio dos mortos é o Espírito que está conosco, é o poder que está conosco. Esse é o poder de Deus, aquele que nos capacita, que nos dinamiza, que nos impulsiona. O Paulo trabalha esses dois temas. Na carta de Efésios aqui ele vai tratar de novo, esse texto que nós lemos é separado em morte e nova vida, ou morte e ressurreição.
Queria que a gente lesse mais um texto, é só mais esse, depois a gente vai voltar aqui de novo, que está lá em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 11. Esse texto não vai ser comentado como eu vou comentar o outro, até mesmo por uma questão de tempo e por uma questão de foco. Mas só para a gente ver o quanto isso é importante na teologia paulina, e isso tem associação com o texto de Efésios que nós estamos lendo agora. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Gente, é muita riqueza isso, é central para a nossa fé, esses textos. Então, a Igreja de Cristo é composta de homens e mulheres que tiveram o perdão dos pecados na morte de Cristo. Com ele morremos. E que ressuscitaram com ele para a novidade de vida. Com ele vivemos. Então, dos vários pontos que as pessoas tentam, às vezes, voltar na fé cristã e mudar, e questionar e tirar, esses não devem ser tirados. Esses não devem nem sequer pensar, não deve nem sequer passar pela nossa cabeça, voltar atrás e questionar esses pontos. Nós vivemos num tempo, e nós vamos falar disso aqui, vou mencionar como comentário dentro desse texto de Efésios, nós vivemos num tempo onde é muito comum as críticas. E nós fazemos críticas muito irresponsáveis. E dentro das nossas críticas, eu queria dizer que não ceda à tentação de voltar em pontos como esse para querer mudar. Tá? Porque são a partir de pontos como esse que a igreja é formada. Então, voltando aqui ao texto de Efésios, queria que vocês tivessem paciência comigo, eu vou ponto por ponto, dar uns tapinhos na sua cara, dá uma levantada aí, joga uma água fria no rosto, se der sono, mas preste atenção, porque nós estamos lidando aqui com a palavra de Deus, e ela é rica, é ela quem vai nos limpar e é ela quem vai dar vida para nós. Então, do versículo 1 até o versículo 3 do Efésios capítulo 2, Paulo vai tratar a respeito da morte. E do versículo 4 ao versículo 10, ele vai tratar da nova vida, ou da vida. Então, do versículo 1 até o 3, nós podemos dividir isso em 5 pontos. Nós estamos tratando da morte, e ele faz o quê? Ele faz questão de levar os seus leitores, o povo de Éfeso, a refletir sobre o tempo em que eles andavam, que eram mortos, que andavam como mortos. Então, do versículo 1 ao 3, nós vamos tratar de vida de morto. Entendeu? Vida de morto. Os 5 pontos divididos, o primeiro é morte espiritual. Mortos em nossos delitos, paraptoma, e pecados, hamartiai, ou hamartias. Então, por que eu faço questão de trazer essas palavras? Para trazer o sentido delas. Morte espiritual, andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esses delitos são desejos da carne, evidentes e repulsivos. Exemplo, as bebedeiras, orgias. Eu botei um outro exemplo aqui, que é a cantada de pedreiro. Tem uma coisa mais
clichê do que é uma cantada de pedreiro? Isso ele está tratando os delitos de pecados visíveis, né? Questões visíveis, aparentes. Então, enquanto eu escrevi isso aqui, depois relendo, eu me lembrei de uma vez, quando eu estava lá no terminal central, tem o lado da escada rolante e tem o outro lado que é o lado que é aquele negócio, aquela rampa grandona, né? Então, me lembrei que eu tinha saído do trabalho, mas alguns amigos a gente tinha recebido, eu trabalhava no Ceasa na época, a gente tinha pegado um dinheiro, chegamos à noite, a gente ia para uma festa, mas nós paramos no terminal central naquela área ali de comida, e começamos a beber para preparar para a festa. Nós não saímos dali, a gente só levantou daquelas mesas, deitou na ponta da rampa, no começo da rampa, lá em cima ainda, e fazia uma escadinha. Se você tem nojo, segura aí. Mas a gente fazia uma escadinha, era um em cima, outro embaixo, o outro ali. Aí um vomitava, corria o vômito no outro, que vomitava, que ficava aquele negócio escorrido. Isso é um pecado aparente. Aí eu me lembro tem uns flashes ainda, de tentar levantar a cabeça com as vistas embaralhadas e ver os pés das pessoas passando e os comentários delas. Então aí essa era a forma que eu andava, aparente. Talvez você não tenha passado por isso, mas há muita coisa do que a gente faz que é aparente. Os pecados que ele chama aqui, as hamartias, são os desejos da mente, pecados de pensamento, maquinação do mal, a maquinação da vingança, a armação. Aí eu botei mais uma coisa aqui, que hoje para mim esse não serve, né? Mas talvez para alguns ainda sirva, porque eu acho que é muito comum. É o planejar. Sabe quando você se pega pensando assim, se eu fizer isso, corre o risco de eu fazer alguma coisa e aquilo que eu fiz de errado, sabendo que é errado, não ser descoberto por ninguém. Então essas hamartias estão relacionadas a essa maquinação. Então o rapaz ou a mocinha, né? Já estou mais velho, por isso que eu uso essa linguagem, rapaz e mocinha. Que está ali pensando assim, tal hora os pais da minha namorada não vão estar em casa, então eu posso dar uma passada lá, que vai ficar tudo certo. Aí depois eles chegam, está tudo, e não aconteceu nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Está relacionado a isso. Gente, o que o Paulo está dizendo não é a possibilidade de morrer, mas ele está dizendo que quem faz isso é porque está morto. Está morto. Não é que corre o risco de morrer, mas está morto. O segundo ponto é que andam segundo o curso deste mundo. E a palavra curso aqui, no seu original, é aion. Palavra relacionada não ao tempo cronológico, mas ao espírito desse tempo. Espírito desse tempo. Outra palavra que é encontrada também nesse sentido, em um dos outros escritos antigos, é canona, que vem do cânon, que significa vara de medir, modelo de medida. Então, quem é que está morto? Quem está morto é quem anda de acordo com os parâmetros desse mundo, com o espírito desse tempo. E aí, gente, eu queria que a gente atentasse aqui, porque isso é muito sério. Mesmo como cristãos, a gente se deixa ser levado por uma ditadura da moda, por uma ditadura de beleza, por uma ditadura da crítica. Nós nos fazemos, de certa forma, para ser aceito em alguns meios. Quem faz isso está morto. Por isso que é tão importante ler a palavra de Deus, conhecer a respeito de Deus, para a gente poder sair disso. Outra coisa que é muito forte, gente, eu peço respeito, até com a própria palavra de Deus, e depois em outro momento a gente pode entrar nesse detalhe, mas têm criado uma ideologia de gênero. Que gênero que estão querendo inventar? Porque a Bíblia não fala de tantos. São pensamentos desse tempo. É um espírito desse tempo,
que tem levado muitos de nós, que busca hoje conhecimento e tem muita informação, a questionar certas coisas que não são para serem questionadas, não são pontos de questionamento. Então isso é coisa muito importante da gente observar. Nós vivemos no tempo de criticar algumas coisas que são colocadas para nós, como verdades antigas. Gente, muito cuidado com isso, porque nós precisamos entender o espírito desse tempo e remar contra ele, não na direção. Não tem problema a gente ouvir de tudo, mas vamos pensar. O povo cristão é um povo que pensa. O povo de Deus é um povo que pensa. Vamos pensar, e nós temos um filtro. Nós não simplesmente confiamos no nosso pensamento, mas nós sujeitamos o nosso pensamento, humilhamos o nosso pensamento, aquilo que é a revelação de Deus, aquilo que está contido na palavra de Deus. Então, que anda de acordo, que anda morto em seus delitos e pecados, que anda segundo o curso desse mundo. Terceiro ponto, da vida de morto, que anda segundo o príncipe das potestades do ar. Isso aqui tinha um sentido mais real, mais aquela sensação de verdadeiro para os leitores da época, que se prostravam lá para aqueles deuses com D minúsculo. Mas a isso dá para a gente trazer para nós, porque ele está relacionado a Satanás, está relacionado ao inimigo das nossas almas. E ao inimigo de Deus. Então quando nós depositamos a nossa confiança nos deuses deste mundo, que podem dar para nós somente aquilo que é do reino deles, que é desse mundo, nós então vivemos uma vida de morto. Aonde tem que estar a nossa esperança? A quem os nossos joelhos devem se dobrar? Aonde deve estar a nossa expectativa? No Deus do céu e da terra. Naquele que é fora do tempo. Naquele que é criador do tempo, aquele que está acima de todas as coisas. É nele que deve estar a nossa confiança, a nossa esperança. Ou do contrário, a gente vive vida de morto, esperando além dessa vida. Desejos da carne, quem está morto, quem vive a vida de morto é quem anda segundo os desejos da carne. Desejos ardentes da natureza humana. Epitúmia sarx é o original, que significa isso, desejos ardentes da natureza humana. Está relacionado ao estilo de vida que assumimos, em que investimos as nossas vidas e o nosso tempo. E aí, de novo, não há problema frequentar festa, não é problema frequentar um monte de lugar, não tem crise, gente. Nós estamos no mundo, fazemos parte desse mundo, somos sal na terra, não fora dela. Mas é preciso ter cuidado com aquilo que nós investimos na nossa vida, porque às vezes a gente investe muito mais em certas coisas do que no próprio Deus, do que em conhecer o próprio Deus. Então, por exemplo, é uma briga lá em casa para a gente poder conseguir chegar no horário aqui. A Bela sabe, né, Mel? É difícil. Mas se a gente for para outro lugar, bora, corre. Se não chegar lá, a gente não entra. Não é assim? Você vai no cinema, aí você pensa assim, vou chegar um pouquinho antes para dar um passeio no shopping. Quando a gente vem encontrar aqui no domingo, você pensa assim, vou chegar um pouquinho antes para arrumar as cadeiras. Será que o povo pensa assim, Neylor? A gente não tem, gente, essa... Em que a gente está depositando a nossa vida? Em que a gente está gastando a nossa vida? É Deus quem direciona a nossa vida? Ou será que o tempo de culto, os momentos que nós nos encontramos, não passa de um tempo religioso? O Guilherme só tem condições de subir aqui, tomando a frente, como eu falei, atropelando aqui o espaço, e muito bem atropelado. Por quê? Porque passou uma semana inteira meditando em coisas de Deus, e ele chega aqui e não aguenta olhar para o povo. Eu conheço ele, por isso que eu estou falando desse jeito. Não aguenta chegar aqui, olhar para o povo e falar assim, um povo necessitado, carente, precisando ouvir de Deus.
e tendo um consolo, uma palavra de Deus, guardar isso para ele. Então os desejos da carne são a atenção que nós damos aos nossos impulsos, às nossas necessidades. Deixa eu falar um negócio, não estou dizendo que isso é pecado não, não quero ser religioso nesse sentido, só quero que você pense comigo. Adianta às vezes você ficar em casa dormindo até mais tarde ou vendo televisão em vez de vir para cá porque você está com preguiça, porque você quer descansar? É um tempo muito mais proveitoso quando você vem do que quando você fica em casa. Às vezes é um desejo, né, da nossa carne, a nossa carne pede descanso. Mas o nosso descanso verdadeiro está em Deus, em ouvir a palavra de Deus. Então o quinto ponto, por último, para terminar aquilo que Paulo falou a respeito da vida de morto. Por natureza, filhos da ira. O que isso quer dizer? Por natureza, filhos da ira. Gente, aonde está a ira de Deus? Em que direção está a ira de Deus? Com que Deus se ira? Com os pecados. Então é quem vive na condução, debaixo da condução, do senhorio dos pecados. De certa forma ele resume aqui o que ele falou também lá atrás. É quem anda debaixo dessa condição pecaminosa. É quem atende a isso. E aí, meus irmãos, sobre quem caiu a ira de Deus? Essa era para vocês responderem, né? Sobre quem caiu a ira de Deus? O nosso Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Deus abomina o pecado. Esse pecado estava sobre nós. E sobre quem foi essa ira que estava direcionada sobre nós? Ela foi tirada da direção de cima de nós e foi para alguém. E quem foi? Foi Jesus. O Cristo de Deus. Foi Ele quem tomou sobre si os nossos pecados. E aí, gente, sinceramente, eu não consegui preparar isso aqui sem me lembrar, que eu gosto muito, das Crônicas de Nárnia. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Gente do céu, a imagem vem na minha cabeça, eu me emociono. Aí eu cheguei em casa, que eu preparei isso aqui na minha mãe, que eu tive que dar uma fugida de casa ontem, para ter um pouquinho de paz. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu peguei o livro das Crônicas de Nárnia, eu fui ler, e as vistas, assim, a leitura embaralhava, porque eu li com lágrimas nos olhos, gente. É muito forte. Quem aqui já viu as Crônicas de Nárnia? Ou leu o livro? Tem gente que ainda não viu. Se não viu, você veja, você leia, tá? Por favor. É tão bom. Tá lá o leão, a feiticeira, o guarda-roupa. São 4 irmãos que entraram em Nárnia. O Edmundo, que é um dos irmãos mais novos, dos 4 irmãos, ele traiu os irmãos. E ele foi capturado pela feiticeira branca, a rainha. Aí depois o Aslan apareceu, que é o leão da tribo de Judá, é aquele que simboliza Jesus, apareceu. E então vem a feiticeira trazendo o Edmundo, no momento onde estava todo mundo reunido ali com Aslan. E aí eles querem tirar o Edmundo das mãos dela. E ela fala assim, não, o sangue dele me pertence. O sangue dele me pertence, porque ele é um traidor. E então lá um dos bichos mitológicos lá fala assim, você não ousa, porque nós estamos aqui com Aslan. E ela ri e fala assim, o Aslan sabe muito bem, porque está na magia profunda, que eu tenho direito sobre ele. E o próprio Aslan diz para ela, fala assim, então nos conte mais sobre a magia profunda. E ela diz assim, eu para falar, você sabe muito melhor que eu, porque está escrito no cetro do imperador de Alemar, que seria o Deus Pai. E aí então ela vai dizer, ela vai falar a respeito disso. E aí então o Aslan fala assim, me deem licença que eu preciso conversar com ela. Quando ele volta, gente,
É emocionante quando a gente entende isso. Quando ele volta, ele fala assim, está tudo resolvido. E aí ela pega, vai embora e fala assim, como é que eu vou saber que você vai cumprir com o que você diz? Ele então dá o rugido de leão e ela segura a saia. No livro ela segura a saia e sai correndo como quem estivesse tentando proteger a própria vida, mas no filme ela cai sentada no seu trono. E logo depois disso, o Aslan é conduzido para a mesa de pedra, onde estão todos os demônios que raspam o pelo de Aslan, no sinal da humilhação que Jesus foi para a cruz por nós. E ele foi tirada a roupa dele. E o Aslan é morto sobre a mesa de pedra, onde nos lembra o Cristo que foi morto na cruz, para perdão dos nossos pecados. A ira de Deus estava sobre Cristo, e estava ali fazendo a sua justiça. Está escrito, na magia profunda, foi o próprio Deus quem escreveu. Foi o próprio Deus quem fez. O pecado não fica impune. Alguém tem que pagar. Mas quem pagou não fomos nós, os culpados. Não foi o Edmundo, o culpado, mas foi o Cristo. Foi Jesus o Cristo. Gente, se isso não faz sentido para você, sonda o seu coração. Leia mais as Escrituras, porque isso é central. Isso é central. A cruz é central para nós. Por que a gente não vive mais a vida de morto? Porque Cristo morreu no nosso lugar e nos deu a vida que estava nele. E agora é por isso que nós vamos ler a outra parte. Porque senão a gente ficaria por aqui, na mesma condição de mortos, vivendo como filhos da ira de Deus, vivendo debaixo de pecado. Do versículo 4 ao versículo 10, agora ele vai tratar da nova vida. E são 3 características, são 3 pontos. A nova vida é iniciada em Deus. Começa assim, mas Deus. Gente, não há nova vida em nós se a gente tentar começar por nós mesmos. A nova vida tem que começar em Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, por seu grande amor, mandou Cristo para morrer no nosso lugar. Mandou o Jesus, o Cristo, o Messias, para morrer no nosso lugar. A iniciativa foi dele, não nossa. Foi ele quem se moveu na nossa direção. Foi tudo baseado em amor. Toda vez que a gente olhar para uma cruz, a gente tem que lembrar do amor de Deus por nós. Ele teve misericórdia. Ter misericórdia, gente, é olhar para a miséria do outro. Olhar para a falta de condições. Ele olhou para nós e viu a condição que nós estávamos de escravidão, de jugo, debaixo do pecado. Ele se atentou para nós. Ele veio até nós. Ele veio até os indignos. Foi tudo baseado em amor. Ele teve misericórdia. E então, foi pela sua graça, sem cobrar nada de nós, que Ele nos uniu a Cristo. Presta atenção nisso, gente, porque isso é muito sério. Ele nos uniu a Cristo. Se Ele não tivesse nos unido a Cristo, se nós não estivéssemos ligados a Cristo, nós não teríamos a vida que estava em Cristo. Foi por iniciativa de Deus. A nova vida sempre começa em Deus. A nova vida é vida de ressurreição. Então, por estarmos unidos a Cristo, temos a vida que Ele tem, depois da ressurreição no poder do Espírito. Então, segundo Calvino, nós temos sido erguidos do mais profundo inferno para o próprio céu. Onde está Cristo? Assentado à direita de Deus Pai. Qual é a nossa condição? Qual é o lugar onde estaremos? Juntos
de Cristo, porque fomos ligados a Ele. E o terceiro e último ponto, a glória do viver na nova vida é de Deus. Tudo começa e termina onde? Em Deus. Nós causamos nossa própria ruína, mas nele reside nosso socorro. O Criador restaura com as próprias mãos sua obra-prima arruinada e não reparte o louvor da graça. Meus irmãos, Deus nos preparou um caminho. A Bíblia diz que de antemão, Deus nos preparou um caminho. Quando Ele nos criou, Ele já tinha preparado um caminho para nós. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, para boas obras. O caminho que Deus preparou para nós foi um caminho de boas obras. Esse caminho de boas obras é um caminho de justiça. Sabe quem tem autoridade? Sabe quem conhece a justiça? Somos nós que fomos justificados. Se a gente entende que Deus é justo e que em Cristo Ele fez justiça, porque os nossos pecados, os nossos delitos, a maldade que estava em nós, a obra-prima arruinada por nós, teria que ser pago. Esse preço teria que ser pago. Não é uma graça barata, é uma graça que custou caro demais, porque por mais que Cristo não cobre isso de nós, Ele não cobra isso de nós, mas Ele pagou, e não foi barato. Foi sobre Ele a ira, o cálice da ira de Deus, e foi por isso que o homem, Jesus, estava lá orando ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. Muito mais doloroso do que os pregos cravados no punho, cravados no pé. Muito mais doloroso do que a vergonha de estar nu diante dos outros. Muito mais doloroso do que ser inocente e morrer por pecador. Era receber sobre ele a ira que ele conhecia muito bem, que era a ira do próprio Deus. Ele nos salvou. Era para ser sobre nós e foi sobre ele. E isso foi tido por Deus como justiça. Agora, como deve ser a nossa vida? Qual caminho a gente deve trilhar? E agora, nós somos chamados ao arrependimento. Porque se estando vivos, ainda vivemos vida de morto, nós estamos brincando com o sacrifício, com a justiça de Deus. Eu sei que não é fácil, não é simplesmente eu pegar e falar isso. Eu sei que muitos de nós têm feito coisas da vida passada, da vida de morto, mas que não quer fazer. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos ser conduzidos ao arrependimento, chorar, entristecer, e entender que não há outro caminho para nós, senão aquele que foi preparado de antemão para que a gente andasse por ele, que é o caminho das boas obras, o caminho do justo. E conforme a gente caminha por ele, é como o Provérbios 4,18 diz, né? A vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Conforme caminhamos o caminho do justo, os injustos têm uma luz que os conduz. Eu não quis entrar aqui em questões particulares. Para a gente falar de justiça, e nós, como agentes de Deus, dessa justiça de Deus, eu poderia falar sobre muitas coisas práticas. Talvez outras pessoas falem depois. Mas algo que eu também entendo que é o espírito desse mundo que tem impressionado a igreja, é a gente ser sempre prático. Não há nada mais prático agora do que colocar a nossa vida diante de Deus em posição de arrependimento, diante da verdade dEle e da justiça dEle. É isso que nós vamos celebrar ali, ó. O momento para arrepender é agora. Depois você celebra a ceia. Aquele suquinho de uva ali simboliza o sangue precioso do nosso Salvador que foi derramado por nós, do justo que morreu pelos pecadores. Aquele pãozinho ali
simboliza o corpo dele, que foi maltratado, ferido em nosso lugar. As dores que ele sentiu eram as dores que nós deveríamos ter sentido. Eu queria pedir que antes de a gente celebrar a ceia, que a gente pudesse colocar de joelhos, se nada te impede. Vamos nos colocar de joelhos, porque se vivemos vida de mortos, brincamos com a justiça de Deus. Fomos chamados para viver no caminho das boas obras da justiça.